A maioria dos traders acredita que perde o controle de forma repentina, como se a emoção surgisse do nada, no meio do pregão, e simplesmente assumisse o comando. Na narrativa comum, tudo parecia sob controle, até que, de repente, uma decisão impulsiva foi tomada. Um trade fora do plano aconteceu e o resultado negativo apareceu. Essa explicação parece confortável, mas ela esconde o verdadeiro problema, porque transfere a origem do erro para um momento isolado que, na prática, nunca foi o início de nada. O que quase ninguém percebe é que a emoção não explode de forma espontânea. Ela se constrói aos poucos, em camadas silenciosas que antecedem a ação. Expectativas acumuladas, frustrações mal resolvidas, pressões internas e estados mentais instáveis vão se somando muito antes do clique acontecer. Quando a decisão impulsiva surge, ela não é a causa do erro, mas o efeito final de um processo que já vinha se formando sem ser observado. O trader, nesse ponto, não está perdendo o controle de repente. Ele apenas deixou de perceber os sinais que já estavam presentes. A emoção não é um evento inesperado, mas uma consequência previsível de gatilhos que se repetem dia após dia. O problema não está em sentir ansiedade, medo ou euforia, porque essas respostas fazem parte da experiência humana. O verdadeiro risco está em operar sem consciência do que está sendo ativado internamente antes mesmo do mercado se mover. Quando você entende que os gatilhos emocionais precedem a ação, o jogo muda completamente. O foco deixa de ser tentar se controlar no auge da tensão e passa a ser reconhecer os sinais enquanto ainda existe espaço para escolha. Traders profissionais não são aqueles que não sentem emoção, mas aqueles que aprenderam a identificar o início do processo antes que ele se transforme em comportamento destrutivo. Então, fique até o final do vídeo para entender por que você continua repetindo os mesmos erros, aprender a reconhecer os sinais que antecedem o colapso emocional, descobrir como operadores experientes antecipam seus próprios gatilhos e, finalmente, parar de reagir automaticamente para começar a escolher de forma consciente. O principal motivo pelo qual traders não percebem seus próprios gatilhos emocionais está no fato de que a emoção é vivida em tempo real, de dentro para fora. Quando o operador está inserido no ambiente do mercado, ele não observa o que sente, ele reage ao que sente. A experiência emocional acontece junto com a decisão, misturando percepção, impulso e ação em um único movimento contínuo. Nesse estado, não existe distância suficiente para enxergar o que realmente está acontecendo internamente. A falta de distanciamento transforma estados emocionais em algo aparentemente normal. Ansiedade passa a ser confundida com atenção. Pressa se disfarça de objetividade. Medo se apresenta como prudência excessiva. Como esses estados são recorrentes, o trader começa a tratá-los como parte natural do processo, sem perceber que eles estão distorcendo a leitura do mercado e influenciando diretamente a execução. O comportamento errado deixa de soar como erro e passa a ser visto como resposta lógica à situação. Depois que o trade termina, entra em cena um segundo problema. A mente racional tenta organizar o que aconteceu por meio de justificativas coerentes. O trader explica a própria decisão com argumentos técnicos, aponta um detalhe do gráfico, menciona uma notícia ou uma movimentação inesperada do preço. Essas explicações não são necessariamente falsas, mas elas escondem o fator determinante, que foi o estado emocional ativo no momento da decisão. O erro não é negado, ele apenas é reinterpretado de forma conveniente. Com o tempo, essa dinâmica cria uma confusão profunda entre sentimento e decisão. O trader passa a acreditar que decidiu com base na análise, quando na verdade apenas encontrou uma análise que justificasse um impulso já em andamento. A emoção não é reconhecida como gatilho, mas como contexto. Isso impede a identificação de padrões, porque cada erro parece isolado, cada perda parece ter uma causa diferente e cada ajuste parece resolver o problema temporariamente.
É por isso que o trader não ignora o erro de forma consciente. Ele realmente acredita que está corrigindo falhas pontuais. O que ele não percebe é a repetição do mesmo padrão emocional se manifestando em cenários diferentes. Enquanto o foco estiver apenas no resultado ou na explicação técnica posterior, os gatilhos continuarão operando de forma silenciosa, mantendo o ciclo ativo sem serem reconhecidos. No day trading, a emoção costuma ser tratada como a grande vilã, como se ela fosse a responsável direta por todas as decisões ruins e pelos prejuízos recorrentes. Essa interpretação é confortável, mas profundamente equivocada, porque coloca a emoção no centro do problema, quando, na verdade, ela é apenas uma resposta a algo que já estava acontecendo internamente. Emoções surgem como reações naturais a estímulos específicos, como pressão por resultado, expectativas mal ajustadas ou frustrações acumuladas ao longo do tempo. Quando o trader entra no mercado carregando a necessidade de ganhar, o medo de perder ou a urgência de recuperar, o ambiente apenas ativa esses estados internos. A emoção não nasce no clique, nem no movimento do preço, mas no significado que o operador atribui àquele momento. O gráfico não gera ansiedade por si só. A ansiedade surge da leitura interna que está sendo feita sobre risco, controle e validação pessoal. Ignorar esse ponto é continuar lutando contra o efeito enquanto a causa permanece intacta. Por isso, emoção deve ser tratada como um dado operacional, e não como um inimigo a ser eliminado. Ela informa sobre o estado interno do trader, revela tensões invisíveis e aponta onde existe desalinhamento entre expectativa e realidade. Quando alguém sente medo excessivo, isso indica exposição emocional além do aceitável. Quando surge euforia após um ganho, isso sinaliza apego ao resultado. Cada emoção carrega informação útil para quem sabe observar sem reagir automaticamente. O erro mais comum é tentar eliminar o sentimento, como se fosse possível operar em um estado de neutralidade artificial. Esse esforço costuma gerar ainda mais conflito interno, porque cria resistência contra algo inevitável. Traders consistentes não tentam se livrar da emoção. Eles aprendem a escutá-la com distância, entendendo o que ela revela sobre o próprio comportamento e ajustando o processo antes que o erro aconteça. Quem tenta matar a emoção perde informação, porque deixa de enxergar os sinais que poderiam evitar decisões impulsivas. Quando a emoção é reconhecida como sintoma, ela deixa de dominar a ação e passa a orientar ajustes conscientes, tornando o operador mais lúcido, mais estável e progressivamente mais consistente. Apesar de cada trader acreditar que seus erros são únicos, os gatilhos emocionais que sabotam a execução costumam seguir padrões bastante previsíveis. Eles se manifestam de formas diferentes, com nomes diferentes e em contextos distintos, mas nascem sempre do mesmo ponto: a dificuldade de sustentar um estado interno estável diante da incerteza. Quando esses gatilhos não são reconhecidos, o comportamento passa a ser repetido de maneira quase automática. Um dos mais frequentes é o overtrading, que surge quando o trader começa a operar além do necessário, não porque o mercado ofereceu oportunidades claras, mas porque existe uma inquietação interna que precisa ser descarregada em ação. Nesse estado, o trader confunde movimento com produtividade e passa a clicar para aliviar tensão, não para executar um plano. A decisão deixa de ser técnica e passa a ser emocionalmente compensatória. Outro gatilho comum aparece após uma perda. O medo se instala de forma sutil, alterando a leitura e a velocidade das decisões. O trader passa a hesitar em entradas válidas ou, paradoxalmente, força operações tentando provar que ainda é capaz. O problema não é a perda em si, mas o significado que ela assume internamente, criando uma urgência silenciosa de validação. A euforia após um ganho também é um gatilho poderoso. Quando o trader se deixa levar por uma sequência positiva, a sensação de controle aumenta artificialmente.
O risco começa a ser subestimado, as regras passam a parecer flexíveis e o mercado é interpretado de forma excessivamente otimista. O ganho recente distorce a percepção e prepara o terreno para decisões que não seriam tomadas em um estado neutro. Existe ainda a necessidade de recuperar, que costuma surgir quando o resultado negativo fere a identidade do trader. Nesse momento, o objetivo deixa de ser executar bem e passa a ser apagar a dor do prejuízo. O trade seguinte já nasce contaminado por uma expectativa emocional, que não tem relação com a probabilidade real. Algo semelhante acontece na comparação constante com outros traders, onde resultados alheios geram pressão interna e levam a decisões desalinhadas com o próprio processo. Os gatilhos mudam de nome, assumem novas justificativas e se adaptam ao contexto de cada operador. Ainda assim, o padrão é sempre o mesmo. Uma emoção não observada altera a percepção, contamina a decisão e se repete enquanto não é trazida à consciência. Um dos maiores erros de interpretação no day trading é acreditar que o problema começa no gráfico, como se os gatilhos emocionais fossem acionados apenas diante do movimento de preço. Na realidade, quando o mercado abre, o estado interno do trader já está em operação há muito tempo. O pregão não cria emoções do zero. Ele apenas amplifica aquilo que já foi levado para dentro dele de forma silenciosa. O estado emocional pré-mercado exerce uma influência direta sobre a qualidade das decisões. Um trader que inicia o dia carregando ansiedade, irritação ou pressa tende a interpretar o gráfico de forma distorcida, mesmo que o cenário técnico seja o mesmo de outros dias. Expectativas irreais também entram nesse processo, principalmente quando existe a necessidade de recuperar perdas recentes ou a crença de que aquele dia precisa obrigatoriamente terminar positivo. Esse tipo de expectativa cria pressão antes mesmo da primeira entrada. A fadiga mental é outro fator frequentemente ignorado. Poucas horas de sono, excesso de estímulos ou dias consecutivos de esforço cognitivo reduzem a capacidade de leitura clara e aumentam a impulsividade. O trader acredita que está apenas cansado, mas na prática já perdeu parte da sua capacidade de julgamento. A vida fora do mercado também não fica do lado de fora. Conflitos pessoais, preocupações financeiras e tensões acumuladas atravessam o dia e se manifestam na forma como o risco é percebido. Tudo isso compõe uma bagagem emocional que acompanha o trader até o pregão. O mercado não distingue se a tensão veio do gráfico ou da vida pessoal. Ele apenas reage à execução que nasce desse estado interno. Quando esse ponto é ignorado, o operador insiste em ajustar entradas e estratégias, sem perceber que o problema está na condição mental com que ele iniciou o dia. Quem entra no mercado carregando desalinhamento interno acaba operando com menos clareza, mais urgência e maior propensão ao erro. Por isso, quem começa o dia emocionalmente errado tende a repetir decisões equivocadas ao longo do pregão. Quem entra errado no dia, inevitavelmente, opera errado no mercado. Reconhecer gatilhos emocionais não é um ato intuitivo, nem depende de força de vontade no momento da tensão. Esse reconhecimento exige método, porque a mente tende a normalizar comportamentos repetidos e a apagar sinais desconfortáveis logo após o erro acontecer. Sem uma estrutura clara de observação, o trader continua acreditando que está apenas tendo dias ruins, quando, na verdade, está repetindo o mesmo padrão psicológico sob diferentes circunstâncias de mercado. A autoobservação estruturada começa com o registro diário, não apenas das operações realizadas, mas do estado interno presente em cada etapa do processo. Antes do mercado abrir, durante a execução e após o encerramento do pregão, existem variações emocionais e cognitivas que influenciam diretamente a qualidade das decisões. Registrar esses estados cria um distanciamento saudável entre o operador e a ação, permitindo que o comportamento seja analisado com mais clareza e menos julgamento. Monitorar emoções não significa tentar controlá-las ou eliminá-las, mas reconhecê-las como dados operacionais relevantes.
Ansiedade elevada, frustração acumulada, excesso de confiança ou apatia são sinais que indicam o nível de alinhamento mental naquele dia. Da mesma forma, o nível de energia física e a clareza mental precisam ser observados com atenção, porque fadiga, sono inadequado ou dispersão cognitiva costumam anteceder decisões impulsivas e leituras distorcidas do mercado. Quando o trader passa a registrar de forma consistente seu estado psicológico antes, durante e depois das operações, padrões começam a se revelar de maneira quase inevitável. Fica evidente em quais condições o desempenho se degrada e em quais contextos a execução se mantém estável. Esse processo transforma o erro em informação e substitui a sensação de caos por entendimento progressivo. Sem registro, não existe consciência real sobre o que está acontecendo internamente. Sem consciência, o comportamento se repete de forma automática, mesmo quando o operador acredita que está tentando mudar. A autoobservação estruturada não é um detalhe opcional, mas o ponto central que separa quem reage ao mercado de quem aprende continuamente com a própria experiência. A maioria dos traders acredita que o desafio emocional está em se controlar no momento em que a pressão aparece. Essa crença cria uma luta constante contra impulsos que já estão fortes demais para serem neutralizados com clareza. Quando o trader tenta controlar a emoção no auge, ele já está atrasado no processo, porque o comportamento que virá a seguir foi preparado muito antes desse ponto crítico. Antecipar gatilhos significa reconhecer sinais precoces que surgem antes da perda de controle. Esses sinais quase nunca são dramáticos ou óbvios. Eles aparecem como uma leve impaciência, uma vontade sutil de acelerar o ritmo, uma dificuldade em aceitar a ausência de oportunidades claras ou uma necessidade interna de forçar o mercado a entregar algo. Quando esses estados passam despercebidos, o trader continua operando como se estivesse neutro, enquanto sua tomada de decisão já começa a ser contaminada. A antecipação permite que pausas estratégicas sejam usadas como ferramenta profissional e não como punição emocional. Pausar não é desistir do dia, mas interromper um ciclo antes que ele se consolide. Ajustes simples, como reduzir o número de trades, diminuir o tamanho da posição ou até encerrar a sessão mais cedo, funcionam como mecanismos de prevenção comportamental. Eles não existem para evitar perdas financeiras pontuais, mas para proteger a clareza mental que sustenta a consistência no longo prazo. Quando o trader aprende a agir antes do erro, ele deixa de travar batalhas internas desnecessárias. Em vez de tentar se controlar enquanto a emoção já domina o corpo e a mente, ele passa a respeitar os próprios limites operacionais. Essa postura não exige força de vontade constante, mas consciência contínua do próprio estado. A prevenção se torna mais eficaz do que qualquer tentativa de correção tardia. Quem espera perder o controle para então tentar se conter já entrou em um jogo desfavorável. O operador maduro entende que o verdadeiro domínio emocional não está em resistir no limite, mas em perceber cedo o suficiente para não chegar até ele. Nesse ponto, antecipar deixa de ser uma técnica isolada e passa a ser uma forma inteligente de preservar consistência, clareza e estabilidade diante do mercado. A maioria dos traders encerra o dia assim que o mercado fecha, levando consigo apenas a sensação de ganho ou perda, sem transformar a experiência em aprendizado real. Esse comportamento impede a identificação de padrões, porque a mente tende a reter apenas o impacto emocional do resultado, e não os elementos que o antecederam. Sem revisão, o dia seguinte começa exatamente do mesmo ponto psicológico, o que torna a repetição quase inevitável. O feedback diário não existe para julgar desempenho, mas para revelar estruturas invisíveis. Ao revisar o pregão com atenção, o trader começa a perceber repetições sutis que não eram claras em tempo real. Certos erros aparecem sempre após um tipo específico de perda. Determinados trades impulsivos surgem em horários semelhantes. Algumas decisões fora do plano coincidem com estados mentais recorrentes.
Esse tipo de correlação só se torna evidente quando existe o hábito consciente de olhar para trás com neutralidade. Nesse processo, a relação entre emoção e resultado deixa de ser abstrata e passa a ser concreta. O trader percebe que não foi apenas o mercado que mudou, mas o estado interno a partir do qual ele operou. A revisão pós-mercado permite conectar o que foi sentido com o que foi feito, e o que foi feito com o impacto final. Isso transforma a emoção em dado operacional, e não em algo confuso ou difícil de explicar. O feedback precisa ser curto, objetivo e honesto. Não se trata de escrever longos relatórios, mas de registrar o essencial com clareza suficiente para gerar consciência. Pequenos ajustes surgem naturalmente a partir desse processo, seja na forma de reduzir exposição, mudar horários ou simplesmente reconhecer dias em que não existe clareza mental para operar. Esses ajustes contínuos acumulam efeito ao longo do tempo e constroem maturidade real. Padrões emocionais não se revelam para quem apenas opera. Eles se mostram para quem revisa com constância, porque a repetição só se torna visível quando alguém decide observá-la com atenção. Quando o trader entende que emoção não se combate com força de vontade, mas com estrutura, ele começa a fazer mudanças pequenas, porém decisivas, na forma como opera. Microajustes parecem simples à primeira vista, mas são exatamente eles que criam espaço para a lucidez permanecer ativa, mesmo em dias difíceis. Em vez de tentar aguentar firme diante de estados emocionais instáveis, o operador maduro ajusta o ambiente para reduzir a chance de erro antes que ele aconteça. O primeiro ajuste costuma estar no tamanho da posição. Reduzir o lote não é sinal de medo, mas de inteligência emocional. Quanto maior a exposição financeira, maior a carga psicológica associada à decisão. Ao diminuir o risco por trade, o trader reduz automaticamente a intensidade emocional envolvida, permitindo que a leitura do mercado continue clara e que a execução permaneça alinhada ao plano, mesmo após uma sequência negativa. Outro ajuste fundamental está na redução consciente da quantidade de trades. Muitos gatilhos não surgem porque o mercado oferece oportunidades ruins, mas porque o operador se expõe demais. Operar menos, com critérios mais rígidos, preserva a energia mental e diminui a chance de entrar em trades motivados por ansiedade, tédio ou necessidade de compensação. Nesse contexto, qualidade passa a valer mais do que frequência. O limite diário também se torna uma ferramenta de proteção psicológica, e não apenas financeira. Definir previamente um ponto de parada impede que uma instabilidade momentânea se transforme em uma espiral emocional. Quando o limite é atingido, o trader não está desistindo do dia, mas protegendo sua capacidade de operar bem no longo prazo, o que é muito mais valioso do que insistir em recuperar perdas imediatas. Mudanças de horário e pausas obrigatórias completam esse conjunto de ajustes. Existem momentos do dia em que a clareza é naturalmente menor, seja por fadiga, seja por pressões externas. Reconhecer isso e adaptar a rotina demonstra maturidade. Pausas programadas quebram ciclos emocionais, restauram foco e impedem que decisões sejam tomadas em estados mentais comprometidos. No final, o trader consistente entende que emoção não se vence no confronto direto. Ela perde força quando o ambiente é ajustado de forma consciente. É assim que pequenos ajustes se transformam em grandes aliados da estabilidade operacional. Existe um momento no qual insistir deixa de ser coragem e passa a ser desorganização interna. O trader maduro aprende a reconhecer esse ponto com clareza, não porque perdeu capacidade técnica, mas porque percebe sinais sutis de instabilidade mental que antecedem decisões ruins. A leitura fica mais tensa, a execução começa a acelerar, e a necessidade de compensar resultados aparece de forma silenciosa. Esse é o instante em que parar se torna um ato de lucidez, não de fraqueza. Respeitar o próprio limite mental exige honestidade.
Não se trata de desistir do dia ou fugir do mercado, mas de compreender que a mente tem um nível de tolerância que varia conforme contexto, carga emocional e estado físico. Ignorar esse limite costuma gerar uma sequência previsível de erros, onde uma decisão mal executada puxa a próxima e cria uma espiral difícil de interromper. O trader que não reconhece esse processo tende a confundir persistência com teimosia. Ao interromper a operação no momento certo, o operador evita que pequenas distorções internas se transformem em comportamentos destrutivos. Ele entende que a maior perda não está em deixar de operar um trade potencial, mas em comprometer a clareza necessária para os próximos dias. Preservar o capital psicológico significa manter a mente apta a executar com qualidade no longo prazo, algo que não pode ser recuperado rapidamente quando é desgastado por excesso de exposição emocional. Parar, nesse contexto, não é uma reação ao medo, mas uma escolha estratégica baseada em autopercepção. O trader profissional não precisa provar nada ao mercado nem a si mesmo em um único pregão. Ele valoriza a continuidade da execução limpa acima de qualquer resultado isolado. Ao fazer isso, constrói uma relação mais estável com o próprio processo e reduz drasticamente a repetição de erros impulsivos. Parar antes que o erro aconteça representa uma vitória que não aparece no extrato, mas se manifesta na preservação da disciplina e da confiança interna. Essa decisão silenciosa é um dos sinais mais claros de maturidade emocional no day trading, porque demonstra que o operador já entende que consistência nasce da consciência e não da insistência cega. Ao chegar até aqui, fica evidente que a emoção nunca vai desaparecer do processo de trading. Ela faz parte da experiência humana e continuará presente em cada decisão tomada sob incerteza. O erro não está em sentir medo, frustração ou euforia diante do mercado, porque essas respostas são naturais. O verdadeiro problema surge quando essas emoções passam despercebidas e começam a influenciar escolhas sem que o operador tenha consciência do que está acontecendo internamente. A consistência não nasce da tentativa de se tornar frio ou insensível. Ela nasce da capacidade de observar com clareza o próprio estado, antes, durante e depois da execução. Quando o trader aprende a reconhecer os sinais iniciais, a emoção deixa de comandar suas ações de forma automática. Nesse ponto, ela passa a ser apenas mais uma informação disponível, e não um impulso que define decisões. A diferença entre reagir e escolher está exatamente nesse espaço de percepção. Com o tempo, essa consciência cria estabilidade. O operador passa a identificar padrões emocionais recorrentes, entende em quais situações tende a se desorganizar e começa a agir preventivamente. Pausas são respeitadas, ajustes são feitos antes que o erro aconteça, e o capital psicológico é preservado com a mesma seriedade que o capital financeiro. O resultado disso não é perfeição, mas uma redução clara de comportamentos destrutivos que antes pareciam inevitáveis. Você não perde dinheiro porque sente emoções ao operar. Você perde dinheiro quando não observa a tempo o que está sendo ativado dentro de você. Quando o gatilho é reconhecido no início do processo, ele perde força e deixa de controlar suas ações. A partir desse momento, o trader deixa de ser refém das próprias reações e passa a construir consistência a partir da consciência. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. E se quiser um áudio personalizado para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.